Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio. Bom, que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade do conhecimento da doutrina espírita. E agradecemos também a casa que nos convida. É muito gratificante retornar a essa casa hoje, pois foi nesse espaço, foi com esse pessoal querido, com esses companheiros que nós nos defrontamos quando aqui chegamos de Minas, sem conhecer ninguém. E chegamos aqui a esse centro, a essa casa abençoada que nos acolheu com muito carinho. Nosso querido amigo Márcio, com a gente lá no começo dos nossos estudos, e tantos outros amigos que fiz aqui nessa casa. Hoje, na verdade, estamos aqui trazendo para vocês uma ideia, que para muitos é uma nova ideia, que é o conhecimento da AME Lagos, da Associação Médica da Região dos Lagos. A Associação Médico Espírita da Região dos Lagos, e agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, para tantas pessoas e muitas das quais, com certeza, nunca ouviram falar. É uma associação médico espírita que foi fundada em São Paulo pela nossa companheira, a doutora Marlene Nobre, uma ginecologista. E hoje nós temos a Associação Médico Espíritas em todo o Brasil e também em vários países do mundo. Elas são presididas, em cada núcleo, por um presidente, mas o presidente da AME Brasil, o presidente da AME Internacional, continua sendo a doutora Marlene Nobre. O nosso patrono, o nosso mentor, o nosso guia espiritual é a doutora Bezerra de Menezes, que através da mediunidade da doutora Marlene dirige os nossos passos e orienta os nossos caminhos. Vocês que não conhecem, quem quiser conhecer um pouco mais, ao final das projeções vão estar lá o site da AME, o e-mail da AME, e nós teremos enorme prazer em receber todos os profissionais de saúde que quiserem se enganjar e também aqueles que gostam do tema, que possam também estar conosco e conhecer um pouco mais sobre a medicina espiritual. Na verdade, isso que está projetado aí, que vocês estão lendo, é realmente a base da nossa visão de medicina, da nossa visão de espiritismo. Que a doutrina espírita, ela não veio para formar espíritas, mas para informar a humanidade. E é nesse tripé que a AME é um desses tripés, né? A gente está sustentado em 3 bases, a AME. Uma é a parte doutrinária, que é o que nós estamos aqui fazendo. Nós temos a parte de assistência social e nós temos a parte da pesquisa científica. Temos muita felicidade em dizer que a AME Lagos, apesar de só 2 anos de existência, ela, a partir desse ano de 2013, estará enganjada também na parte da pesquisa científica e vocês ainda vão ter ciência sobre isso. Tenho certeza que vocês vão ouvir falar. Mas estamos em cima desse tripé: doutrina, ciência e pesquisa, assistência social. Então, nós vamos começar agora, propriamente dita, a nossa reunião, a nossa palestra. E vocês podem estar perguntando para mim, por que essa preocupação tão grande com relação ao anencéfalo, se o Supremo Tribunal já bateu o martelo e disse que o abortamento do anencéfalo ele é permitido agora no Brasil? Porque a partir do momento que a justiça coloca na mão das famílias a responsabilidade em receber ou não um espírito que venha com essa deficiência, cabe a todos nós, religiosos, e não digo espíritas, porque este movimento,
a favor da vida, ele está vindo de todos os núcleos religiosos do Brasil. Cabe a todas as famílias, cabe a todos os cidadãos, cabe, enfim, a todos nós. Nós temos que ter a informação correta e, a partir dessa informação, que nós sejamos multiplicadores e possamos realmente amparar a quem passar por essa situação, modificando, então, o campo vibracional do nosso país e o campo vibracional, quiçá, do nosso planeta, que precisa tanto, tanto, tanto do apoio de boas vibrações, bons espíritos e de pessoas que estejam engajadas no bem. Então, quando nós começamos a falar sobre receber um bebê anencéfalo, temos que começar do começo. E o começo começa na relação sexual. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele coloca muito bem que através do sexo dimanam forças criativas, as quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras, afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Então, nós estamos vendo como que a relação sexual é algo de extrema importância para toda a humanidade, para todos nós. E qual é a nossa responsabilidade diante desse ato que, para uns, está passando por um momento de grandes dificuldades, de banalização, mas se a reencarnação inicia-se ali inicia o nosso processo de responsabilidade. Eu vou passar para vocês e vocês vão pensar. Se daqui, quando vários espermatozoides estão envolvendo um ovócito, um ócito, quando daqui para frente, qual o momento, se eu cessar, se eu parar, que a vida acaba? Pensaram? Se daquele momento até esse momento bonito, em que nós estamos na melhor idade, se em qualquer um deste ponto houver uma intervenção, será que chegaremos até aqui? Acho que não, né? Então é esse questionamento que nós queremos passar para vocês. Hoje, dos problemas dentro dessas associações médicas é nós mostrarmos para a ciência comum que a vida inicia na fecundação. Então, a pergunta fica: quando começa a vida? Será que a vida começa aqui? Quando esse bebezinho lindo chega aí aos braços da sua mãe? Quem sabe aqui, né? Na melhor idade, quando começa a vida. Tanta gente diz que a vida começa aí na terceira idade. Mas, para nós espíritas, a vida começa na fecundação. A partir do momento em que o espermatozoide se encontra com o óvulo, que foi liberado, nós, então, temos o início do processo de vida. E qualquer parte, em qualquer dia, em qualquer ponto que isso for interrompido, a vida cessa. E o processo reencarnatório, ele, então, é interrompido. E que isso fique bem claro para que todos nós que estamos aqui enganjados na doutrina espírita. Porque vocês vão poder questionar. Poxa, mas se a vida começa aí, por que a legislação brasileira permite que seja dada a pílula do dia seguinte? Se a vida começa aqui, por que alguns métodos anticoncepcionais impedem que esse óvulo fecundado, que esse ovo seja implantado no útero da mãe e seja eliminado? Isso é permitido pela legislação brasileira. É por isso, meus irmãos, porque para a legislação brasileira, a vida não começa aí. A vida começa quando o ovo, ou seja, quando o embrião, ele se fixa no útero materno. A partir daí, se considera pela legislação que a vida iniciou. Então, nós temos uma lacuna de dias em que o que seria aquilo, então? Será que nada está acontecendo naquele período? Será que desde a fecundação até o momento em que o embrião vai se fixar no útero, nada acontece? Então,
temos que pensar que a partir deste momento, olha, que esse espermatozoide conseguiu vencer todas as barreiras e fez o processo de fecundação, essa carga genética, que já é a carga genética do ovo, não é mais da mãe nem do pai, mas é a carga genética que misturou o que o pai e a mãe mandou, é a carga genética deste embrião. Diferente do pai e da mãe. Não mais um aglomerado de células, mas sim um indivíduo, uma individualidade. Então, aqui, só para ilustrar, o ovário, ela está eliminando aqui um óvulo, né? Um ócito, e aqui ocorre a fertilização. Até aqui, quando existe a implantação no útero, chamado de embrião, a legislação brasileira não reconhece isso, esse período todo, como um período de vida. Eles acham que é somente um aglomerado de células em transformação, né? E aí a vida continua. Parafraseando nosso querido irmão André Luiz, a vida continua. E esse embrião vai crescendo, e esse embrião vai se formando, e aos 12 semanas ele é chamado então de feto. Aí muda mais ainda. Aí sim, a legislação quer dizer para nós, e vocês, não sei se vocês têm conhecimento, mas que já está tramitando no Senado, a aprovação da lei que permite o parto prematuro terapêutico. Vocês já ouviram falar isso? No embrião até as 9 semanas de vida, antes das 12 semanas de vida. Nas mães que não têm condições emocionais ou psicológicas de criar esse filho. Então, estamos prorrogando ainda mais o período em que não consideramos mais este feto, este indivíduo, como uma individualidade, pois capaz de produzir em si mesmo a vida. E nós vamos mostrar isso. E vamos, então, para a doutrina espírita. O que a doutrina espírita, então, começa a nos elucidar? E na reencarnação. Nós falamos tanto ali naquele vídeo de sensibilização sobre o momento da morte. Hoje nós falaremos sobre o início da vida. Cada caso é um caso. As reencarnações diferem ao infinito. As facilidades e os obstáculos estão subordinados a vários fatores. Espíritos de grande elevação dispensam concurso. E espíritos inferiores, assim como nós, os espíritos comuns, necessitam de muita cooperação. Isso aqui é tão interessante que quem leu já o livro de Miramês, que fala sobre Francisco de Assis, fala que Francisco de Assis, naquele livro, ele coloca que ele, em espírito, interferiu no processo reencarnatório dele mesmo, isolando o psiquismo da mãe e do pai, para que nada desse errado neste momento reencarnatório. E nós temos aqui, a maioria dos companheiros espíritas conhece, a reencarnação de Segismundo, que elucida, que esclarece muito bem a todos nós como seria a reencarnação de um espírito comum, um espírito como nós. Então, Alexandre, que era um espírito que estava organizando aquele processo encarnatório, junto com os espíritos construtores, começam a magnetização do corpo espiritual de Segismundo, que está lá no plano espiritual. Eles magnetizam o corpo de Segismundo, o corpo perispiritual, e a forma dele vai se tornando pequenininha, a forma fetal. Ele vai ficando menos lúcido e vai se tornando, o perispírito dele vai como que encolhendo. Então, eles penetram nos aposentos após aquela relação sexual que nós dissemos, que é o início de tudo, porque os espíritos superiores, meus companheiros, eles respeitam muito o templo do lar, o templo sagrado do quarto daquele casal que receberá aquele espírito. E eles penetram no aposento e, depois do ato sexual, eles indicam, Alexandre indica os órgãos geradores, os órgãos procriadores de Raquel, que era o espírito que recebia
Segismundo, era a mãe de Segismundo, e incide sobre os órgãos dela a sua luz. Ou seja, através do magnetismo espiritual, através das forças espirituais, eles identificam qual é o espermatozoide mais apto para que todo o potencial magnético seja colocado a ele. Mais apto a quê? Mais apto a carregar a carga genética que aquele espírito precisaria, para que ele pudesse, naquele momento encarnatório, naquela encarnação, ter toda a possibilidade de se reajustar com as leis divinas. Aquele espermatozoide, então, ganha força, ganha energia e avança até o óvulo e fecunda o óvulo. Então, Alexandre vem e coloca, depois do óvulo fecundado, a forma perispiritual reduzida de Segismundo sobre o perispírito de Raquel. Então, magnetiza-se aquele momento e a ligação, então, do espírito Segismundo estava feita com a matéria. Inicia-se, então, aí a reencarnação propriamente dita de Segismundo. Os primeiros dias que a lei brasileira, que muitos consideram como dias, não sei nem porquê, né, que não serviriam muito, porque eles poderiam descartar aquele momento, são os primeiros dias de extraordinária movimentação celular. E com muitos cuidados, porque naquele momento, desse momento até os 3 meses, os fluidos mais empregados para que mantenha-se a vida do embrião são os fluidos maternos. Aí, depois dos 3 meses, depois das 12 semanas, é que o espírito realmente vem com todo o seu potencial fluídico para que aquela reencarnação continue. Então, eles têm extremo cuidado. Tem muita movimentação celular e as células perispirituais de Segismundo vão se associando, vão se unindo, mitocôndria a mitocôndria. E vocês vão falar assim, mas ela é médica, fica falando os termos médicos. Mitocôndria é onde a gente produz energia dentro da célula. Lá no núcleo da nossa célula. Então, o núcleo da célula perispiritual vai se unindo ao núcleo da célula física e vai, então, continuando o processo de reencarnação. Célula por célula, até a formação dos órgãos e da primeira célula até aquele embrião estava formado ali um mundo novo de possibilidades para aquele espírito. Aí sim, vemos o nascimento. E André Luiz diz, em Missionários da Luz, que somente o serviço de reencarnação inicial, até a plena integração nos elementos físicos, se dará do nascimento até os 7 anos de vida. Então, do momento da fecundação aos 7 anos de vida, esse espírito estará fazendo o seu processo reencarnatório. Então, chegou aquele bebezinho lindo aos braços da mãe, aquela criança esperada, aquele espírito desejado, e os espíritos vêm dizendo, concede aos que recebem agora o novo ministério de orientação do lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada que dissipa todas as sombras, fortalece-lhe, Senhor, a noção de responsabilidade. E a palavra realmente de ordem nesse processo é responsabilidade. E nós, então, vamos entrar, propriamente dito, depois que vocês entenderam que nada acontece por acaso, que todo processo reencarnatório é um processo que exige um trabalho enorme dos espíritos construtores, que aquele espermatozoide que vai carregar a carga genética para que nós possamos estar aqui, vivenciando o corpo que nós precisamos para a nossa encarnação, não é aleatório, nós vamos falar um pouquinho sobre o anencéfalo. Temos aqui uma exemplificação de um cérebro normal, temos o cérebro, o cerebelo, o tronco e um bebê com anencefalia. Vocês podem ver que está faltando um pedacinho ali, né? Não falta todo o cérebro, falta um pedaço do cérebro. Então nós questionamos, hoje a palavra anencefalia é uma palavra que poderia até ser mudada
Porque anencefalia significa sem cérebro. Mas isso não é a realidade. Eles nascem sem partes do cérebro. Então, a anencefalia é a ausência de grande parte do cérebro, ou da calota craniana também. É também chamada de aprosencefalia, com o crânio aberto. E é um defeito do tubo neural, ou seja, é um defeito lá no início da formação daquele embrião, lá quando nós vimos no comecinho, entre o 16º e o 26º dia, ocorre um defeito. Aquilo não se fecha direitinho. Então, este bebê, esse espírito, carrega este corpo necessário para a sua prova, para a sua expiação, para o seu momento encarnatório. No Brasil, nós temos uma incidência altíssima de anencefalia, de 1 para cada 1000 nascimentos no Brasil. Isso é um número muito alto, tá? Nós perdemos para o país de Gales, onde tem um número maior ainda de anencéfalos. Aqui uma outra exemplificação, tá vendo? Aqui nós temos o córtex cerebral, essa parte do cérebro, e aqui no anencéfalo falta essa parte. Mas o tronco, ele continua. Por que eu estou insistindo nisso? Porque é nessa região aqui, meus irmãos, nessa região que está marcado aqui de vermelho, tá? Que está irradiando para todas as outras, que é a região onde o espírito se fixa no corpo físico. E é nessa região, dessa região, que ele vai enviar comandos para todas as células do corpo. E se nós mantemos essa região, como dizemos que nós não temos espíritos aí? Né? Nós podemos não ter parte do cérebro, mas a fixação do espírito está no tronco, e o tronco anencéfalo continua. 50% das mortes desses anencéfalos são ainda feitos na vida intrauterina, né? Dos que nascem com vida, 99% morrem logo depois do parto, e o restante pode viver por alguns dias, alguns meses. Alguns conseguem viver até por anos, nós vamos mostrar, né? Os que sobrevivem, eles podem engolir, respirar, o coração vai bater. É um indivíduo, é um recém-nascido, tá? Com uma má formação, mas um recém-nascido. E o Espiritismo vem nos elucidando mais uma vez que só o espírito tem a capacidade de agregar matéria. Se não tivesse um espírito no comando, o anencéfalo não poderia formar os seus próprios órgãos. E o fazem de tal modo que são cogitados até para o transplante de órgãos. Se não fosse assim, ele não cumpriria o seu metabolismo basal e não teria preservado as suas funções. O espírito expressa-se através do perispírito ou do corpo perispiritual. E esse, por sua vez, modela o corpo físico. Ou seja, o corpo físico deste anencéfalo é somente um molde do seu próprio perispírito. Ou seja, um molde não, o molde é o perispírito. Ele é um reflexo daquele molde. Ele é a construção final do perispírito que este anencéfalo carrega, né? E se aquele indivíduo, se para aquele corpo não houvesse um espírito determinado, nós não teríamos células agregadas, não teríamos órgãos, não teríamos coração, não teríamos rim, e esses órgãos não funcionariam. Porque quem comanda todo o nosso corpo, gente, é o espírito. E a medicina espiritual fala isso de maneira plena. E Jesus fala isso, né? Eu só posso me curar quando eu reconheço que sou a dona da minha patologia, quando eu reconheço que sou a responsável pelos meus problemas, pelas minhas deficiências. Então eu posso fazer o meu papel de médico de mim mesmo e eu posso fazer a minha cura. E quando nós recebemos um bebezinho assim, nada mais é que esse processo de cura se fazendo. Não necessariamente curar-se o corpo físico, mas curar o que é eterno, que é o espírito. Remodelando o perispírito. E isso é que nós temos, quanto espíritas que ter em mente. E vocês podem estar perguntando, por que você está batendo tanto nessa história, que tem que ter espírito para o corpo físico estar vivo? Por que o anencéfalo,
Porque muitos espíritas vão dizendo, e vocês vão escutar dizer isso, que não tem problema o aborto do anencéfalo, que não deve ter espírito mesmo, vinculado a um corpo que seja tão disforme. E nós escutamos isso toda hora. Isso aí não é uma coisa que a gente escuta só de vez em quando, não. Então, o espírito, se há erros ou deficiências na modelagem desse corpo físico, significa que o espírito deformou seu perispírito por problemas kármicos ou faltas cometidas em outras vidas. Então, o espírito com esse tipo de má formação errou, portanto, na aplicação da inteligência e da percepção. São palavras da doutora Marlene Nobre, orientadas pelo doutor Bezerra de Menezes. E no Livro dos Espíritos, nós continuamos na questão 344, que o Livro dos Espíritos fala: a união da alma com o corpo está no momento da concepção. Pronto. E nós, quanto médicos, quanto profissionais da área de saúde, cabe a nós modificar a legislação brasileira e fazê-los entender isso, né? Eles advertem também que há corpos em que nenhum espírito está destinado, que isso são provas para os pais. E que no desdobramento dessa questão, eles dizem que essa criança somente será um ser humano se tiver um espírito encarnado. Tudo aquilo que a gente já mostrou para vocês. E juntando todas essas questões, nós vamos concluir que os corpos para os quais não existem espíritos são os fetos teratológicos, ou seja, são aqueles fetos totalmente mal formados, que são incompatíveis com a vida, que não têm órgãos formados adequadamente. E isso existe. Nós que somos médicos, pediatras, fazemos sala de parto, obstetras, eu sei que tem muitos companheiros obstetras aqui, eles sabem que esses fetos teratológicos existem como prova para o pai e para a mãe. Não para aquele aglomerado de célula, porque o espírito ali não está presente. Então, aqui, só para que a gente tenha em mente essa relação, o espírito carrega as suas características, organiza seu perispírito através das suas características, e esse perispírito é o molde do seu corpo, que também é influenciado pelo ambiente. E a doutora Marlene Nobre continua: jamais o aborto aliviará o karma de ninguém. Muito pelo contrário, somente o agravará. Só haveria um meio de se adiar esse karma. Seria pelo impedimento da concepção. Olha a nossa relação sexual responsável, como diz Emmanuel lá, né? Porque quando a vida se manifesta no zigoto, entra em jogo um poder superior, que é responsável pela vida, ao qual devemos obediência e respeito. E Joana de Ângeles, em página psicografada em 2011, pelo médium Divaldo Pereira Franco, fala que nada no universo ocorre como um fenômeno caótico, resultado de nenhuma desordem que nele predomine. O que parece casual, destrutivo, é sempre efeito de uma programação transcendente que objetiva a ordem e a harmonia. Sucede, porém, que a genitora igualmente não é vítima de injustiça divina ou de espúria lei do acaso, pois que foi corresponsável pelo suicídio daquele espírito que agora busca para juntos conseguirem o inadiável processo de reparação do crime, de recuperação da paz e do equilíbrio antes destruído. Ou seja, gente, não existe acaso. Deus não age como um jogador de dados, que joga seus dados e aleatoriamente a sorte ou a falta de sorte cai para uma família ou para outra. Tudo aquilo que nós hoje recebemos está dentro das nossas necessidades encarnatórias. Isso que fique bem claro para todos nós, espíritas. E a pergunta se faz: sabendo disso tudo, tendo todo esse conhecimento, será que nós podemos interferir no momento da reencarnação? Podemos interferir nesse processo reencarnatório? E aí eu venho trazendo algumas historinhas para vocês, muito, muito bonitas. São histórias verdadeiras, tá? Vamos ler juntos? Com 12 semanas de gestação, descobrimos que nosso primeiro e tão esperado bebê tinha um grave problema chamado acrania. Não havia se formado nele a calota craniana e as estruturas cerebrais seriam danificadas em contato com o líquido amniótico. Ficamos sabendo que esse tipo de malformação é incompatível com a vida e que nosso bebê morreria logo após nascer. Por isso, poderíamos buscar judicialmente
o direito de interromper a gestação. Joana Schmidt. Joana Schmidt é essa mãe. Nós, em contato com ela, soubemos da história dela e como traríamos para muitos locais essa história, entramos em contato com ela e ela nos possibilitou trazer a história dela. Não é espírita, ela é de uma outra religião, mas é uma pessoa, gente, que vale a pena vocês conhecerem. E aí nasceu a vitória de Cristo. A Joana e o marido não quiseram, se submeteram ao aborto, tá? Que era possível, porque a lei permite, e resolveram assumir aquilo que Deus havia dado a ela. Olha o pai, é uma família linda, uma família jovem. E o pai dizendo que pela nossa fé em Cristo, decidimos não viver um luto antecipado. Enquanto há vida, vamos celebrar a vida. Foi o nosso pensamento. Decidimos amá-la da mesma maneira que temos sido amados por Deus, de forma individual, única e incondicional, sem rejeição, sem medo e sem nunca desistir. Em meio a muitas orações e lágrimas, vivemos um momento de grande alegria durante a gestação, vendo nossa filhinha crescer, começar a se mexer e chutar a minha barriga todos os dias. Joana e o marido dando esse depoimento. Ninguém pode explicar como ela pôde sobreviver, contrariando toda a literatura e todas as previsões médicas durante o pré-natal. Aqui abro um parêntese, porque médico, a gente não gosta que ninguém fale mal de médico. Todos os médicos que estão aqui sabem disso. Mas como eu sou médica, eu posso. Então, médico sabe tudo. Médico sabe tudo, gente. A gente sabe até o que a gente não sabe, né? A gente sabe o que vai acontecer depois. E como que o médico poderia saber se essa criança iria viver um dia, um mês, um ano ou 2, como a Vitória está vivendo? Não temos como saber. Não somos sabedores de todas as coisas, né? Os exames realizados após o seu nascimento mostram que ela possui uma massa cerebral mal formada, com algumas estruturas não reconhecidas. Aí a gente pula. E aí a gente continua. Cada dia vivido com ela tem sido único e maravilhoso. Ela é uma criança adorável, sensível, delicada, tranquila, de personalidade marcante. Mas como que o anencéfalo pode ter personalidade se ele não tem cérebro? Quem tem a personalidade? É o cérebro ou é o espírito? É o espírito, né? A vida tem sido para nós um lembrete que Deus existe. É poderoso e muito bom. Uma prova de quanto cada um de nós é muito amado por Ele. Não estamos falando de uma pessoa espírita aqui não, tá? Só para lembrar vocês, porque espírita acha que está no top da balada, mas não está não. Nós temos muito que caminhar ainda. Aqui temos um outro exemplo muito interessante também, eu acho que um exemplo que foi para a mídia, muitas pessoas conhecem, que é da Marcela, de Jesus, que ela viveu por 1 ano, 8 meses e 12 dias. Essa mãe extremamente católica recebeu essa criança e ela com um coração tranquilo de quem teve o dever de mãe, o dever de receber esse espírito e cuidar dele até o momento que Deus quis. Ela foi uma criança de Ribeirão Preto. Então, nesse momento eu sempre gosto de comentar, eu não sei se ela vai estar aqui, mas tem uma pessoa que frequenta o Trabalhadores e falou que estaria aqui, que me contou a história dela. Ela trabalha comigo lá no Hospital da Mulher, ela é técnica de enfermagem lá, e ela recebeu um bebê anencéfalo. E ela falou para mim assim, doutora, eu fiz tudo pelo meu filho. Tudo que eu podia fazer pelo meu filho eu fiz. Eu levei eles nos melhores fisioterapeutas, fonoaudióloga, eu amei meu filho, a minha família abraçou aquela criança, mas eu sabia que ele não ia ficar comigo muito tempo. Mas quando ele morreu, e ela falou assim mesmo para mim, quando ele morreu, a minha sensação foi de dever cumprido, em que eu tinha me reajustado com ele. Essa sensação, gente, ninguém vai carregar, só ela. É a sensação de reajuste com as leis divinas, a sensação de reajuste com ela mesma, né? E por isso que cabe a nós, espíritos, espíritas ou não espíritas, orientar e ajudar a esses irmãos a conduzirem essas lutas que são grandes.
Ninguém está dizendo aqui que vai ser fácil, mas que nós temos que pensar. Se podemos pensar em aconselhamento genético, se pensando em aconselhamento genético nessa maneira, nós não estaremos fazendo o que a gente chama de eugenia, né? Será que o desejo familiar de manter ou não a gestação vai de encontro à posição da equipe médica? A última vez que nós vimos isso acontecer no nosso mundo foi numa época de grandes lutas, quando a eugenia se instalou na Segunda Guerra Mundial e os judeus foram massacrados, porque eram diferentes, porque eram inferiores, porque eram piores. Será que nós temos a possibilidade de retornar a isso hoje? Né? E a gente vai falar um pouquinho aqui só para vocês verem em números o que está acontecendo no nosso país. No Brasil, são realizados, em média, 1.400.000 abortos anuais. Mais de 50 mil adolescentes deram entrada nos hospitais públicos no período de 93 a 98 para tratar complicações causadas pelo aborto. A morte por aborto se constitui como a terceira causa de mortalidade materna no Brasil. E as complicações de aborto são a quinta causa de internações de mulheres nos serviços públicos brasileiros. A cada hora, 168 crianças deixam de nascer. Nessa hora que a gente vai estar aqui conversando com vocês, 168 crianças estão deixando de nascer no mundo. Cerca de 30% desses leitos hospitalares reservados à ginecologia são ocupados por pacientes que estão sofrendo consequência de abortos provocados. E a gente quer colocar aqui uma palavra também de Dr. Bezerra, através de doutora Marlene Nobre, que ele diz que a gente não está fazendo caça à bruxa, não, tá? Aborto provocado é o mínimo, é a ponta do iceberg dos abortos. A maioria dos abortos, são chamados não intencionais, ou seja, os abortos espontâneos, mas que não são tão espontâneos assim. Pois, como espíritas, nós sabemos que para que a gente possa receber um espírito, existe toda uma preparação. Vocês viram como foi de Segismundo? Eles levaram Raquel em desdobramento para o plano espiritual, conversaram com ela, levaram o marido, ela aceitou. A maioria dos abortos são os abortos provocados pela rejeição espiritual. E esses estão amparados na lei. Esses ninguém fala, mas esses, nós, mulheres, pais, mães, estamos também realizando. Quando nós não aceitamos estes espíritos como nossos filhos, então, por esse embate vibracional, nós eliminamos espontaneamente o feto. Espontaneamente. Por isso é que eu estou dizendo para vocês que aqui ninguém está falando contra quem faz o aborto, muito pelo contrário. Nosso papel é de orientação, de amparo, de acalento, de trazer para a gente, de explicar para essa pessoa. E que, como disse o nosso vídeo de sensibilização, várias atitudes no bem, elas como se cobrissem vários erros nossos. Então, que nós possamos fazer esse caminho do abraçar, do acolher e do orientar, que é o mais importante. Então, o número de casos de gravidez não intencional ou indesejada, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 87 milhões por ano em todo o planeta. 46 milhões por ano no mundo recorrem ao aborto. 18 milhões sem condições de segurança. 68 mil mulheres morrem em consequência de aborto feito sem condições de segurança no mundo. Tá? 31% no Brasil, segundo o OMS, das gestações todas terminam em abortamento. 31%. Tá? Então, vamos lá. Os dados mais recentes disponíveis de mortalidade materna foi de 2001. Apontam 9,4 mortes por aborto para cada 100 mil nascidos vivos. Estamos morrendo, nós mulheres, estamos morrendo em detrimento dos abortos. Né? E fora os casos de doença, infecções que acontecem após o abortamento.
existe, se vocês não sabem, uma relação entre câncer de mama e aborto. O corpo se prepara para receber um feto, a mama se prepara e o feto não vem. O neném não vem. Então, essas pessoas, essa interrupção da gravidez altera, interrompe as alterações celulares que ocorrem na mama durante a gravidez. Então, 28 de 37 estudos ligam o aborto a aumento de 30% a 800% no risco de câncer de mama. Tá? Doença inflamatória pélvica, que é uma doença muito conhecida, que pode vir após um aborto feito de maneira inadequada, né? Ocorre em 5,2% dos abortos no primeiro trimestre e 18,5% nos abortos segundo trimestre. Isso é muito interessante. 1% das mulheres que fazem aborto vão precisar de uma transfusão de sangue. 10% vão contrair hepatite nessa transfusão de sangue. 2% dessas mulheres vão morrer de hepatite, que começou lá no aborto. Né? E a gente vai para a parte legal da nossa jurisdição, os advogados, os juristas que nos escutem, que nos amparem. Né? O artigo 5º da Constituição Brasileira garante a inviolabilidade do direito à vida, defendendo como bem fundamental do ser humano. E no artigo 2º do Código Civil de 2002, afirma que a personalidade civil do homem começa no nascimento com a vida. Olha o conflito de ideias aí, né? Mas a lei põe a salvo que essa deve ser defendida desde a concepção. A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, celebrada na Costa Rica, e o Brasil assinou essa convenção em 22 de novembro de 69, deixou claro no chamado Pacto de São José da Costa Rica que esse direito deve ser protegido desde o momento da concepção. Se o direito à vida tem que ser protegido desde o momento da concepção, como que o Brasil pode autorizar a interrupção da gestação? Como que o Brasil pode estar tramitando no Senado já essa lei que coloca a possibilidade do parto prematuro terapêutico? Eu nunca vi parto prematuro terapêutico com 12 semanas de gestação. Ser legal, né? E o plenário do Supremo Tribunal Federal, em 12 de abril de 2012, por 8-2, diz que quem que não pratica o crime de aborto, tipificado no Código Penal, a mulher que decide pela antecipação do parto em caso de gravidez de feto anencéfalo. Antecipação do parto significa aborto. Porque se você tirar um bebê até as suas 24, 25 semanas, essa criança não tem condições de sobreviver fora do ambiente uterino. Tá? E o que a ciência fala disso? A ciência convencional. Nós falamos da doutrina espírita, falamos da lei, vamos falar da ciência. O que ela acha disso? Que inúmeros estudos comprovam a existência da vida. Patten, esse livro, Human Embryology, ele diz que o zigoto, esse cara é um dos maiores estudiosos com relação à embriogênese, à ciência, à concepção. Tá? Ele explica que o zigoto, que é formado pelo espermatozoide e o óvulo, ou seja, o ovinho, é um ser humano, é um novo indivíduo dotado de vida nova e pessoal. O feto não é uma massa celular viva, nem um simples pedaço do corpo da mãe. Porque as mulheres dizem isso. É meu, está no meu corpo, eu tenho direito sobre o meu corpo. Sobre o meu corpo eu não tenho direito sobre o corpo do outro. Se aquele outro carrega uma carga genética diferente da minha, se aquele outro tem uma vida que se multiplica por ele mesmo, eu não tenho direito sobre o corpo dele. Eu tenho direito sobre o meu. Né? Lejeune, especialista em genética, afirma que a vida começa na fecundação, quando os 23 cromossomos masculinos, transportados pelo espermatozoide, se encontram com os 23 cromossomos do óvulo da mulher. Todos os dados genéticos que definem o novo ser humano já estão presentes, como aquele slide que a gente mostrou lá no começo. A fecundação é um marco do início da vida. Daí para frente, qualquer método artificial para destruí-lo é um assassinato. Então, nós estamos vendo que a ciência já está começando a caminhar
próximo de nós. E esse cidadão, o Netson, é um ginecologista, ele foi o diretor de uma das maiores clínicas abortivas do mundo. Este espírito, ele faz o seu upgrade, ele faz a sua reviravolta quando ele começa a ver que embriões são tratados intraútero, várias cirurgias acontecem intraútero. Então ele diz assim, poxa, quando eu vi que aquela pessoa que aquela mulher carregava podia ser tratada, podia passar por uma cirurgia, mais de 30 cirurgias poderiam acontecer, diferentes dentro do útero, eu comecei a ver que aquilo não era uma coisa, aquilo não era uma massa, e me arrependi. Então hoje, ele é das pessoas que mais defende a luta contra a vida. E Emmanuel, sempre Emmanuel, diz pra gente que somos um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O corpo é o refúgio, a veste, a pena, o buril, a harpa e a enxada. As qualidades morais e intelectuais dependem do espírito, nunca do corpo. A carne é secundária e não orienta os valores morais. Então, que isso, gente, seja bem claro para todos nós que aqui estamos. Que se estamos nessa luta, se todas as AMEs estão nessa luta em defesa da vida, em defesa daquele espírito que precisa reencarnar, porque hoje nós estamos numa posição confortável, estamos aqui reencarnados. Mas retornaremos ao plano espiritual, como foi colocado, e este plano espiritual por lá, e neste plano espiritual passaremos algum tempo, mas precisaremos retornar para continuar, para crescer quanto espíritos. E tenho certeza, se um de nós precisar passar por isso, se essa mãe que nos receber nos der esse choque de amor, esse choque de carinho, esse acolhimento, eu sei que isso vai fazer a diferença para o resto de nossas encarnações. Que possamos não só viver hoje e pensarmos em vida espiritual como algo muito longe de nós. A vida espiritual, ela é aqui. Somos espíritos. Precisamos viver hoje como vida espiritual. Precisamos trabalhar em cada uma de nossas atividades como espíritos vivendo em vida espiritual. Precisamos amar ao outro como irmãos de verdade, gente, de verdade. Porque ninguém pensa, por exemplo, em retirar do útero materno uma criança que nasce sem os rins. Por quê? Porque ela é bonitinha. Porque ela tem um corpo físico perfeito por fora. Essa não tem condições de sobreviver, nem um dia. Mas ninguém fala sobre isso. Nós temos aquele embate quando olhamos para um bebê ou para um espírito que ocupa um corpo com deformidade física. Mas temos que lembrar, somos todos irmãos. Hoje ele está nesse momento. Amanhã pode ser eu, quem sabe? Pode ser meu filho, pode ser meu pai, pode ser minha mãe. E é isso que a gente queria, quanto associação médica, dizer para vocês que estamos na luta. E que todos possamos conhecer o movimento que está acontecendo com as associações jurídicas espíritas, que já acontecem no Brasil todo, as associações médico-espíritas e o movimento a favor da vida, que é um movimento que une todas as religiões. Todas as religiões cristãs estão unidas hoje. Os protestantes, os católicos, os espíritas. E toda essa luta que vocês devem ter acompanhado no Supremo Tribunal, quem foi fazer a defesa pela vida foram os juristas espíritas e os médicos espíritas. Eles foram lá defender a vida perante os ministros do Supremo. Pessoas extremamente endurecidas, como disse a doutora Marlene Nobre, foi ela quem foi lá fazer essa defesa. Mas está nas mãos deles. Que oremos muito por eles. Que possamos pedir muito por quem está decidindo agora a favor da vida. Possamos pedir pelos médicos, mas também pelos juristas. E
também, para a gente poder encerrar, eu gostaria de convidá-los, porque no ano que vem nós teremos um grande movimento na cidade. Essa deve ser a quarta vez que a gente faz essa aula. Todos os locais estão pedindo muito esse tema, e isso está palpitante no Brasil. Então, nós faremos, ano que vem, um grande evento numa universidade que nos acolheu. Nós traremos a presidente da AME Brasil, presidente da Associação Jurídica Espírita, uma pessoa que vai falar com relação à parte técnica, um responsável pelo Conselho Regional de Medicina, um pastor, um padre, alguém da psicologia, e nós colocaremos esse tema como as várias posições da sociedade em torno do movimento a favor da vida. Que todos nós possamos nos enganjar nesse movimento. Porque os espíritos, eles precisam de nós. Eles não fazem tudo sozinhos. Eles precisam de nós encarnados. E a doutrina espírita, como nós colocamos, ele não veio para formar espírita. Ele veio para informar a humanidade. E é esse papel de informação que nós gostaríamos de ter e que todos nós, a partir do momento que temos conhecimento, possamos ter também. Muito obrigada.